Boa noite a todos e todas. É uma alegria encontrá-las aqui. Estamos num lugar muito especial de Porto Alegre, chamado ONG Cirandar. É um projeto muito bonito, que atende diversos lugares com bibliotecas comunitárias, faz girar a cultura em Porto Alegre, e nos acolheu para a Feira do Livro. Eu quero saudar a todos os presentes, os que já estiveram ontem, que bom que voltaram, os que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Quero saudar especialmente a professora Maria Alzira Leite, foi minha orientadora de doutorado, nossa colega, pesquisadora, amiga, querida, e é uma felicidade saber que ela está aqui do meu ladinho. Tá? Assim como vocês estão do meu ladinho, só que virtualmente, né? Quero saudar também a professora Marcela, nossa colaboradora da Universidade Federal Fronteira Sul, colaboradora da nossa pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, lá de Erechim, e todos os nossos alunos da pós de Erechim, além de todos os presentes que são do Cefet, de Minas Gerais, aqueles que são dos outros ambientes, como visitantes, professor Renato Dering, da UniGoiás, né, professor? Mas tão perto do coração, a professora Aline Lages, enfim, é um prazer recebê-los, tá? E eu vou fazer a abertura oficial agora, para nós objetivarmos, por conta do tempo, nós temos muitas coisas boas para hoje, né? Então, hoje nós estamos na Feira do Livro de Porto Alegre, com a mesa redonda, a segunda mesa redonda do projeto que trata do letramento de percurso e o Dionélio Machado, considerando as 4 obras, né? Hoje, particularmente, nós vamos abordar a tetralogia, que são as 4 obras do Dionélio, e reflexões sobre corpos subalternizados. Esse evento está sendo promovido pelo Cefet de Minas Gerais, em especial o POSNING, está sendo promovido pela UERGS, e temos, então, convidados especiais da UFES, convidado especial da UniGoiás, convidado especial da Tuiuti, e por aí vai. Sobre o tema em si, e eu quero só pedir licença um minutinho para saudar o professor Gilmar, que chegou agora, o professor Gilmar de Azevedo. Eu não posso mexer muito o computador, mas vou ser obrigado a fazer. Ó, professor Gilmar, dá oi aí para o pessoal. Apareceu lá, olha lá. Aqui, deu. Aqui, deu. Professor Gilmar Azevedo faz parte do nosso show, né? Nós estamos aqui em pleno. A Maritânia está esperando para entrar. Peça para ela pedir mais novamente, porque eu não vi. Pode ser que a professora, diga para ela entrar com outro login, de repente. Pode ser que ela esteja com um login muito estranho, aí não vem para nós. Então, seja bem-vindo, professor Gilmar. Ontem nós já tivemos com a Luciana uma revisão sobre a história do Dionélio, né? E trabalhamos também com a questão do letramento de percurso e alguma similaridade, alguma relação com a psicanálise, com a fala do professor Marlon, né? E tivemos a Samira falando sobre o Louco do Cati, na pressa, né, porque o dia da abertura é sempre assim, a gente tem muitas coisas para fazer, muitas saudações, e o tempo vai correndo, né? Mas essas pessoas vão ter a oportunidade de estar conosco de novo. E hoje, então, eu tinha me programado para fazer a revisão, das obras do Dionélio, antes de passar para o professor Renato Dering, porque a fala do professor Renato Dering tem muito a ver com as obras, e como nem todos que estão presentes foram alunos dessa disciplina lá no Cefet de Minas Gerais, eu acho importante dar essa retomada. Como nós estamos com a exposição dos videoposters, ou seja, com os trabalhos que os alunos montaram a partir das obras, ao invés de eu contar as histórias, eu vou, então, fazer o que nós tínhamos combinado, que era fazer a exposição dos videoposters. São vídeos bem curtinhos,
Nós não vamos passar os vídeos daqueles que vão falar, vamos passar só os vídeos daqueles que não estão presentes, mas que autorizaram o uso do trabalho com a mesma alegria que todos nós, são todos professores, nem todos têm condições de estar sincronamente aqui, né? E como nós estamos com os nossos alunos da pós-graduação, Teoria e Prática da Formação do Leitor, presentes, junto com a professora Marcela, que hoje seria o seu primeiro dia de aula, né? Então, eu vou passar para vocês terem uma noção o que são essas 4 obras do Dionelli. São 4 romances que, eu vou usar um termo moderno, que trazem uma espécie de uma saga, né? Uma história de um personagem e os seus acontecimentos, que vão girando em torno da sua vida e que acabam o transformando numa pessoa mais madura, como ser humano, como ativista, como conhecimento de conjuntura e etc. E tudo isso advém justamente do percurso dele. Então, a proposta para os alunos do Cefet, que são, em grande medida, professores, era uma prática de formação literária. Não a formação literária no sentido de, olha, nós vamos ensinar vocês como trabalhar com os alunos. Né? Não era isso, era como que você está como leitor, como que você está como leitor literário. Vamos ler juntos? Era mais ou menos essa ideia que eu e o professor Vicente fizemos com os alunos, aplicando a DIPAC, então, que é essa metodologia, essa estratégia que ele tem usado para as disciplinas em EAD, que faz com que quebre aquele estigma da solidão, porque muitas disciplinas em EAD, muitos cursos em EAD, o aluno fica sozinho em casa e não tem a companhia dos colegas. Então, esse trabalho o professor Vicente está desenvolvendo e proporciona encontros, grupos de reflexões, e esses grupos vão afinando e depois se torna um grande grupo na sala de aula, onde dá o retorno, né? Então, na nossa disciplina, as aulas não eram obrigatórias, assistir a aula quem tivesse interesse de estar sincronamente, mas depois as aulas ficavam gravadas para quem tivesse a vontade de assistir, e deveria assistir, porque a disciplina era em EAD, né? Então, esse foi o processo que aconteceu, e eu vou passar para vocês agora, então, o resultado de alguns trabalhos dos colegas do Cefet, tá? Só vou localizar aqui e já ponho para vocês. Está como links. Links aqui. Como é que eu vejo aqui? Tinha algum lugar que aparecia todos eles. WhatsApp, não? Não, os links, sim, é que eu gostaria de vê-los, eles estavam aparecendo para mim como as imagenzinhas ali, né? Tá, não, mas não tem importância, eu vou clicando nos vídeos aqui, tá, pessoal? E aí, se for vídeo do pessoal que já... Não, esse aqui não é, esse aqui é da Ana Cristina, vou passar para vocês, tá? Agora eu vou deixar meu microfone aberto, né? Espero que não dê microfonia, tá? Se der microfonia, vocês me avisem. Vamos melhorando, qualificando, né? O primeiro evento híbrido que nós realizamos, então, é isso aí. Aqui, vamos ver. Meu nome é Cristina, sou integrante do quadro do grupo do Catinho de Almeida Machado. Nosso grupo é composto por mim, pela Carolina e pela Fabiana, pela Geraldo, pela Camareta, e a voz final dos três escolhidos da Fabiana. Após a leitura individual, nossas discussões tiveram início com a busca da identidade do autor e da contextualização da obra. Tais buscas nos remeteram ao aplicativo de percurso, visto que é preciso agregar ao nosso conhecimento de mundo, o que já sabíamos com relação ao período em que a obra foi escrita e a identidade do autor, ao conhecimento literal dos assuntos, comprovando de fato a real e descobrindo novas nuances sobre o que compreendemos a princípio.
Esse livro foi publicado em 1942, período no qual se vivia a ditadura Vargas nos Estados Unidos, as rebeliões, os combates da Revolução Federal de 1893 e as barbáries praticadas pelo galo de João Francisco Pereira de Souza, que atuou durante esses combates, castigando os derrotados com violência e tortura e terror na região do Cati, um dos 7 distritos da cidade de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Para ilustrar esse momento, citamos os seguintes registros. Havia terminado a Revolução com a vitória do governo. Era um fim de século, século XIX, fim de mundo. A campanha, principalmente a fronteira, ninho de revolucionários, não estava ainda pacificada. Fazia-se necessário isso, que depois as guerras iriam chamar operações de limpeza. O Cati era o subestado, era o estado para aquela região. Não raro entrava em conflito com o verdadeiro estado e o vencia. Polvo, Norberto gostava muito da palavra pejorativa polvo. Estendia tentáculos, atava, arrastava, triturava. Observamos que a língua e a cultura gaúchas, próprias da identidade do autor, se fazem presentes em toda a obra. Trajava quilote, perneiras, casaco de couro com fecheclé. Uma capa gris repousava em cima da sua maleta à porta no soalho. Uma característica marcante da obra, percebida pelo nosso grupo, é a loucura e a animalização do personagem. O personagem do Cati não tem nome de fato. Cati tem um apelido. Sobre ele, sua origem, seu destino, sua identidade, pouco se sabe. Cati é comparado a um cachorro na aparência e no comportamento. Nem sua loucura Cati pode realmente viver, pois convive com pessoas ditas normais. Conseguimos, inclusive, identificar em alguns trechos do livro memórias de sua infância que talvez o tenham levado à loucura. O maluco engolira o seu bocado com a sofreguidão serena e racional de um cachorro, sem mastigar, o focinho horizontal olhando para diante. Ele estava com a mão fria e tremendo, presa à mão da mãe. E quando o homem esquálido surgiu no terreno da frente, ela era metida para dentro, reatado em cima do cavalo, mãos amarradas às costas, guascas maneando as pernas por baixo da barriga do animal e vociferando numa revolta, ao mesmo tempo enfática e triste. Ele quis saber. O que eles vão fazer com o homem, mãe? Vão matar ele lá no Cati. Com relação ao letramento de percurso e suas funções modelizadoras, citamos como exemplos da identitária, a preocupação de uns com os outros em várias passagens da obra e das dialógicas, as conversas entre Norberto e outros personagens sobre o próprio maluco. Nesse trecho, Vai à Força revela a necessidade de Norberto tirar o amigo dali, de protegê-lo do perigo em que ele se encontrava naquele lugar. Depois do banho foi o almoço. Descobriu-se que todos tinham economias, mas a despesa do maluco se atendeu mediante um rateio, o seu tanto discutido. Os 2 veteranos concorreram para a toalete caseira dos novatos, fornecendo-lhes calções. Escute, louco, parecia ter achado a solução. É exato, admitiu o outro, que ele não quer viajar por mar. Vá à força, observou Norberto. Das intervencionistas, o vocábulo pó remetendo aos restos mortais do Cati e das viscerais o contexto histórico e cultural gaúcho vivido na obra, bem como a animalização do personagem Cati, que nos faz refletir sobre a visão do autor da barbárie, dos abusos, como aquilo que nos tira a essência do humano, o que nos transforma em animais acuados, com medo, sem compreendermos o real valor que temos, o valor de sujeitos da história e do processo no qual estamos inseridos. Queria dali de onde estava, defronte do solqueiro, para poder estender umas mãos vingativas de gigante, para sentir nos próprios dedos frisados de luz o esfarelar do pó do Cati que se esboroava, lentamente, através desses anos, numa serenidade melancólica de coisa morta, que apenas vive a vida ultrajada de espectro. Altivo e frio, o Cati apertava, arrastava, triturava. E assim fomos apresentadas a desorientação insanamente lúcida desse personagem e a profundidade desse célebre escritor. Vamos ver ali? Tá, então eu vou passar um de cada um, tá? Olá, me chamo Cássia e eu estou aqui para falar sobre o livro Desolação. Somos o Grupo A e vou compartilhar com vocês as nossas considerações. Bom, o romance faz parte da tetralogia Perseguição e Obsessão. Os primeiros 9 capítulos do livro não apresentam uma cronologia linear, contando flashbacks e flashforwards.
E isso pode se relacionar com letramento de percurso, pois somos apresentados as experiências do Maneco Manivela antes do espaço e o tempo do nosso livro. Conhecemos todo o percurso dele, especialmente o encontro com o Dr. Matos e outras pessoas em situações que aconteceram antes e que contribuem para que no decorrer da história ele acabe formando e mudando sua opinião sobre as revoltas que estavam acontecendo. Existem momentos na história em que isso fica claro, pelo menos para nós foi o que nós discutimos, a forma como ele vai aos poucos se reconhecendo como um ser que pode vir a ser parte daquela revolução. Maneco Manivela vai se apropriando aos poucos da noção dos momentos que acontecem, e nota-se ainda que a forma como ele se expressa há uma identificação ou não com os movimentos. Essa identificação ou não, quando a gente fala sobre identificação ou não, é porque logo no começo do livro tivemos a percepção de que há um distanciamento dele em relação ao que está acontecendo, mas aos poucos, a forma como ele fala, a gente percebe que esse distanciamento vai diminuindo e ele vai se apropriando daquele lugar. Acreditamos que mesmo quando o Maneco criticava quem fazia parte dos movimentos, já começava essa identificação que eu acabei de mencionar. O que nos remete a um longo processo de letramento, em que ele vai conhecendo pessoas, vai passando por diversas situações, agindo, e é isso que faz com que ele construa esse posicionamento. A gente acredita também que é importante ressaltar a relevância dos personagens pobres como Maneco Manivela encontram na literatura da época e como isso se relaciona com o próprio percurso do escritor, que também era de origem pobre. Ainda que, como a professora comentou na aula, a obra dele não é autobiográfica, devemos respeitar a história de cada um dos personagens, mas acreditamos que pode haver uma relação. Na sua tese de letramento de percurso, a professora Ana Carolina Martins menciona a importância da docência cidadã que se manifesta no letramento de percurso. E acreditamos que a escolha da obra, por tratar de questões de engajamento político, se relaciona com essa docência. Bom, foram essas as observações que fizemos, estamos ansiosos para compartilhar com outro grupo e observar o que mais podemos acrescentar. Obrigada. Para o outro, tá, gente? Analisou a obra Passos Perdidos, o terceiro da tetralogia, do Dionélio Machado, e nós vamos primeiramente apresentar o resumo da obra, como foi solicitado. O romance Passos Perdidos traz ao centro da ação o personagem Maneco Manivela, um mecânico que se encontra na cidade de São Paulo no final dos anos 1930, após ser libertado da prisão, praticamente sem dinheiro no bolso nem abrigo. Havia sido detido pela polícia por suposto envolvimento com os comunistas em 1935, tendo passado 2 anos na prisão, sofrendo as consequências de ser preso político, e, atrás das grades, aprendeu de tudo um pouco, inclusive a doutrina ideológica pregada por seus colegas de cela. Logo na primeira página do romance, sabe-se que o mecânico aprendeu, por exemplo, a se ajustar a esse seu novo mundo, esse mundo para onde uma espécie de fatalidade o empurra, e que seu principal plano para executar ao sair da prisão era satisfazer-se na companhia de uma mulher. A experiência de Manivela na prisão e o contato com os outros acusados de subversão determinam o rumo de seus passos perdidos. Seus pensamentos são sempre mediados por lembranças da prisão e não raro ele reconstrói diálogos do passado para interpretar os fenômenos do presente. A partir daí, Maneco Manivela começa a se desenhar em passos perdidos, logo após ter constatado o rompimento de seu preservativo durante a relação com a prostituta Dorinha. O medo de ter contraído sífilis, outra matéria aprendida na prisão, a decepção pelo ato sexual sem prazer nem intimidade, por um meio mecânico, o desejo de rever a rapariga e, quem sabe, tirá-la daquele mundo, fazem parte dos devaneios do mecânico nas aparentemente 24 horas em que ele se movimenta pela cidade em busca de uma solução para seus problemas. Em Passos Perdidos, a figura feminina nasce da fantasia e do pensamento de Maneco. Embora tendo estado pouco tempo com Dorinha, ele constrói em seu imaginário a história de vida dela e procura entender o caso social que a levou àquela situação. O personagem acredita que Dorinha foi abandonada pelo namorado, grávida, e por isso caiu na prostituição. Além desse reencontro que nunca chega a se consumar, Manivela precisa da ajuda de alguém para voltar a Porto Alegre, e assim trava uma batalha íntima para compreender o funcionamento das expressões sociais que o envolvem e encontrar o seu lugar. A compreensão do texto passa pelo filtro do narrador onisciente, que produz no leitor a impressão de que o relato se faz em tempo real. De certa forma, ficamos envolvidos com as informações e inquietos para descobrir o que acontece com o personagem principal. O processo de leitura conduz o leitor a um percurso no qual revisita experiências. Exato.
Mas depois ela consegue falar? Tá, ela já fechou ali. Tem mais alguém com o microfone aberto? Desculpa, é que a gente se assusta, assim, porque está concentrado na história, né? E como a gente tinha pedido que eles fizessem os vídeos curtinhos, o pessoal gravou esse aqui a milhão, né? Tá? Eu já vou continuar aqui. Experiências próprias e conhecimentos prévios para construir sentidos a partir do texto. Então, visto o resumo da obra, nós vamos apresentar alguns trechos que nós consideramos que sejam ilustrativos de como o letramento de percurso aparece nessa narrativa. Durante toda a narrativa, Maneco dá mostras do uso de seu conhecimento acumulado ao longo da vida, desde a infância e principalmente durante a militância e o tempo na prisão, para alimentar seus diálogos internos e, sobretudo, para tentar argumentar consigo próprio a respeito de Dorinha e da dualidade de seu desejo por ela. Tomado do desejo de possuir Dorinha e até mesmo desposá-la, Maneco relembra fatos de sua infância que moldam o seu conceito de prostituição e levanta hipóteses a respeito das causas que a conduziram ao exercício dessa profissão, como ilustram os trechos a seguir. No primeiro excerto, ele diz: ele tinha antigamente ideias bem claras sobre uma prostituta, uma mulher à toa, ouvia isso da mãe, das tias, de toda a família. Era na sua pequena cidade de fronteira. No segundo, ele diz, não que agora, com a passagem pela cadeia, não esteja meio inclinado a ver a prostituição sob um outro aspecto, mas o que apenas pode entender é que, já naquela altura, manifestasse uma espécie de compreensão para um problema desses. Então, no segundo, ele já dá mostras de mudança do pensamento dele a respeito desse conceito. No terceiro, ele tenta formular hipóteses, muitas vão pelo dinheiro, outras por causas sociais, e tenta, mais uma vez, justificar que, no caso de Dorinha, pode ser em função da miséria. Ou seja, ele tenta entender o que motiva, de um modo geral, alguém a se prostituir. Ou seja, provavelmente, os diálogos na prisão sobre a análise da sociedade contribuíram para essa evolução do pensamento de Maneco. No exemplo seguinte, ele chega a fazer uma analogia entre a prostituição e a engrenagem social capitalista, dando mostras de que os discursos presenciados na cadeia lhe foram úteis para analisar a sociedade. Nós até destacamos alguns termos que fazem uma menção direta a isso, né, como a indústria, o parafuso, o alvará, a máquina, e lembrando que até o próprio apelido da personagem, Manivela, também faz menção a toda essa engrenagem. Nos trechos a seguir, ele cogita análises psicanalíticas que o doutor, colega de prisão, possivelmente faria sobre a situação de Dorinha e consegue, inclusive, questioná-la. Muito provavelmente ele não tinha conhecimento de que estava fazendo uma análise psicanalítica, mas ele internalizou a forma de o doutor analisar as questões cotidianas. No primeiro exemplo, o doutor chateava muito com seu masoquismo, uma forma de ter prazer sofrendo. Mas no fundo tudo são teorias, gostou porque gostou. Ou seja, ele consegue agora ter argumentos até para contestar as ideias do doutor. O tal doutor haveria de explicar a coisa por um desejo de infância reprimido, mas ele também explica a coisa assim. Uma reminiscência antiga, certas carinhas sofredoras, desnutridas, algumas esfomeadas das primeiras mulheres em que atentou. E no último excerto, ele está notando agora que se deixa levar por essa mania de tudo explicar pelo fator social. E nem tudo há de ser assim, exatamente assim. Há de haver um pouco de sem-vergonhismo no meio. Então ele sabe que as questões da infância podem explicar alguns fatos da vida adulta. Ele passa a ter uma postura ativa diante dos fatos da sociedade, em vez apenas de se conformar com o que vê. Então a gente teria centenas de outros exemplos do letramento de percurso da personagem principal, mas devido à exiguidade do tempo, foi o que foi possível apresentar. Eu confesso para vocês que eu fico muito emocionada quando eu vejo o esforço que o pessoal fez para juntar a obra espetacular do Dionélio com essa minha busca, né, Maria Alzira? Com essa minha busca de tentar juntar os letramentos com a vida das pessoas, né? Com o que o Broncar diz, os pré-construídos, os livros que as pessoas conviveram, com os filmes que as pessoas assistiram, até vejam que ali no Passos Perdidos, a cadeia, né? Ele foi preso como preso político, embora ele não fosse, ele foi preso como preso político porque ele estava junto com as pessoas que ele nem sabia que eram isso, mas convivendo com os presos, então ele começa a ouvir o que aquelas pessoas falam, e ele vai passando por um tipo de letramento dentro do seu percurso, né? Eu peço desculpas por interromper, mas eu fico realmente muito tocada de ver o esforço que o pessoal fez nessa solidariedade acadêmica, né? Que foi o que eu falei para eles e que foi o que o professor Vicente colocou, de uma história de uma vida, né? A gente tentando buscar compreender as coisas, e quando a gente junta uma equipe assim poderosa, potente, como foi, né? Eu digo o Marinaldo, que o Marinaldo está com a câmera aberta, e o professor Renato também está com a câmera aberta, mas um grupo potente como aquele grupo do Pós-Ning, do qual
a gente sente saudade daquela efervescência dos pensamentos, né? Que às vezes a gente programava uma aula e tinha que dar uma segurada no que tinha programado, da qualidade do diálogo, do que vinha das buscas, das expectativas, né, Maria Alzira? Então, muito, muito legal.